Boa noite, minha gente. Tudo bem com todo Boa mundo? noite. Para quem não me conhece, eu sou a Adneide Nolasco. Estou falando aqui de Recife, psicoterapeuta de MDR com muito amor, carinho e paixão há 15 anos. 35 anos de escuta clínica na psicologia. Desses 35 anos, eu sempre gosto de dizer 28 no ambulatório de saúde mental do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. E eu também sou facilitadora e supervisora de MDR, tá? Apaixonada pelo que eu faço, apaixonada pelos resultados que eu vejo na minha frente. E como eu tenho um grupo de supervisionandas bem grande, de várias pessoas do Brasil, algumas até de outros países de língua portuguesa, né? Pessoas que falam português. E aí surgiu lá no grupo a ideia, né? Eu lancei lá para as meninas o desafio de uma vez por mês elas trazerem um caso que eu denominei compartilhando a minha prática. Então, toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, nós estamos aqui, hoje é a oitava, né? A oitava edição do Compartilhando a Minha Prática. E dessa vez, quem vai estar conosco, quem já está conosco, né, Regina Robertson, é assim, né, que eu não sei teu nome, Isso, Regina Robertson. Roberts, tem um acento. Uhum. E ela vai falar, eu até denominei lá no grupo que o trabalho dela é 3 em 1. Certo? O MDR e o combo, síndrome de Tourette, alcoolismo e pensamento suicida. Imagine isso num pacotão só, tá? Então, querida Regina, seja muito bem-vinda, certo? Um prazer Obrigada. muito grande você ter aceito a proposta, você está aqui conosco. Eu vou deixar que você se apresente. Ela me mandou um currículo, eu digo, meu Deus do céu, é grande demais o currículo. Fale o que você acha mais importante, que a gente sabe a seu Tá joia. respeito, de onde você está falando, quanto tempo de MDR, e nos conta essa história aí desse combo. Todo mundo está Ah, muito curioso em saber, ok? Prazerzão e seja muito ok. bem-vinda você e todas as pessoas que já estão aqui conosco nessa noite. Eu que agradeço, Adneide, essa oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre essa abordagem tão resolutiva, né, que vocês nos ensinaram. Eu estou falando de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. Eu sou psicóloga clínica há 23 anos, desde que me formei. Me formei em 99, em 2000 eu já montei meu consultório e desde lá venho atendendo. Eu já trabalhei, né, em várias áreas, mas eu nunca deixei de lado a área clínica, né? Então, assim, já trabalhei na área do trânsito, já trabalhei com idosos, já trabalhei em escolas, fiz vários trabalhos na área de psicologia, mas a minha paixão sempre foi a clínica. Em 2015, eu estava quase migrando para a área de desenvolvimento, até você deve ter visto aí no meu currículo, né? Eu fiz alguns cursos nessa área, mas de 2015 até 2019, eu passei por várias capacitações, fiz vários cursos, e aí em 2019 eu me mudei para Campo Grande, eu morava no interior de Mato Grosso do Sul, e eu me mudei para cá para trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, só que logo em seguida chegou a Covid e eu não estava preparada para trabalhar com desenvolvimento nos moldes, né, através da internet, online. E como eu já trabalhei sempre com a psicologia clínica, né, e gosto e também não tinha deixado de lado, né? E aí eu acabei migrando e em 2020 eu conheci a MDR, e aí eu fiquei encantada, desde lá, desde que eu fiz o primeiro módulo do curso, eu já mudei totalmente os meus atendimentos. Eu já me organizei para fazer todos os atendimentos, inclusive com os pacientes que eu já estava atendendo, com a terapia MDR, né? E assim, achei muito prático, muito fácil, essa migração para mim foi algo assim muito tranquilo. Então, eu sou também, sou psicoterapeuta MDR Brain Sport, e também eu fiz o curso, né, logo em seguida também. Sou especialista em psicologia do trânsito, embora eu não atue mais nessa área. Em 2017, eu pedi descredenciamento do Detran, atuei durante 17 anos no Detran, só que chegou uma hora que isso não me acrescentava mais, assim, em termos de crescimento, de desenvolvimento, né? Era só financeiro mesmo, isso me desgastou, eu resolvi pedir descredenciamento, foi quando eu resolvi também me mudar para Campo Grande. Estou fazendo a especialização em terapia sistêmica, né, pela Logos,
E também trabalho com treinamento e desenvolvimento humano, assim, nas horas de folga, digamos. Quando me procuram, né? Já atuei bastante nessa área, mas hoje estou mais na área clínica, eu atendo presencial e online. 85% é online e o restante presencial. Mas eu Até, por, pretendo trabalhar só online. até porque, Regina, quando a gente começa a atender com o MDR, a agenda vai ficando assim, né? Então, a gente tem Já que ir está abandonando outras coisas, porque um paciente indica outro, indica outro, Está indica outro, e de lotada a repente, agenda. Inclusive, eu estou tirando 10 dias agora, a partir de amanhã, para descansar, porque eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, assim, com uau, horário, com intervalo, né, para almoço. Começo às 3 horas da tarde, mas mesmo assim, tarde e à noite, né? Então, a minha agenda está bem uhum, intensa. E é assim, é um prazer trabalhar com MDR. Eu acho que a gente cansa menos, né? Porque o próprio paciente ele faz o processo, né? A gente só verdade. conduz, só orienta, né? Uhum. Então vamos lá. Eu agradeço mais uma vez a você, Adneide, aos colegas que estão aí. Sejam todos bem-vindas, bem-vindo. Se tiver algum colega entre nós, não sei se tem. E quero também Temos, aproveitar ainda. Temos? Seja temos. bem-vindo. Seja bem-vindo também. E quero aproveitar ainda, né, em tempo, hoje é o último dia do mês de agosto, para parabenizar os nossos colegas psicólogos aí pelo nosso dia, né? Afinal de contas, nós merecemos comemorar o ano inteiro, né? Eu falei para uma paciente que me pediu perdão por ter esquecido e ter só se lembrado no dia seguinte, falei, psicóloga é igual mãe, todos os dias a gente comemora, todos os dias é dia do psicólogo. Então, Verdade, Regina. vamos falar então, porque tem muita coisa. Esse combo é muito maior, viu, Adneide? Eu só coloquei assim a pontinha do iceberg. Vocês vão ver, vocês vão ter noção agora. Então, eu vou falar um pouquinho do paciente, eu vou preservar o nome, algumas informações pessoais dele também, inclusive a questão familiar, eu acho melhor não falar, achei melhor, né? Embora ele me autorizou e falou que eu poderia ficar bem à vontade, mas eu prefiro. Então, é um empresário de 46 anos, separado, divorciado hoje. Ele tem 2 filhos, 5 irmãos, é o segundo filho do casal, e a queixa principal dele, quando me procurou, inclusive ele veio encaminhado por uma colega, ele tinha tiques intensos e cada vez mais frequentes, alcoolismo e tentativa de suicídio. Aí eu coloquei pensamentos suicidas, mas ele tinha pensamentos, ideação suicida e algumas tentativas, né? Mal sucedidas, graças a Deus. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre as condições gerais dele. Eu elenquei aqui porque é muita coisa. Então, ele chegou assim muito fragilizado emocionalmente, com essas ideações suicidas e já falando que ele tinha tentado algumas vezes, uma agressividade verbal muito intensa, ele tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, né? Problema de comunicação, porque ele era extremamente agressivo, tinha uma comunicação agressiva, né? Uma comunicação violenta. Ele tinha problemas de relacionamento interpessoal por conta disso e por outras questões também. Ele fazia uso de bebida alcoólica todos os dias, né? E seguido de comportamento de risco. Então, ele bebia, pegava a moto, saía correndo, caiu várias vezes, se machucou, né, por conta disso. Um histórico de violência e negligência na infância e adolescência, né, por parte dos próprios pais. Ele tinha, eu já falei, os tiques intensos e frequentes, ele tinha vontade de largar tudo e sumir. Isso é a coisa que ele mais falava para mim, que ele tinha vontade de largar tudo e sumir. E ele estava num momento, quando ele me procurou, ele estava num momento que a empresa dele estava numa projeção, ele estava crescendo, e até conversei com ele sobre o medo que ele tinha, né, o quanto isso assustava ele de se tornar uma pessoa bem-sucedida, porque ele tinha uma história assim de viver uma situação, uma infância assim com muita dificuldade, né, com muita escassez, passou por muitas dificuldades por conta disso. Então ele tinha uma queixa e dizia que ele tinha a parte superior assim da cabeça toda mole, igual ele dizia que era igual moleira de criança. Quando ele ficava tenso, quando ele ficava nervoso, ficava mais fofo ainda. Ele chegava falando que a cabeça dele estava macia, fofa, né, mole. E ele tinha manchas escuras pelo corpo e inflamação nos pelos e nos braços e pernas também. Essas inflamações chegavam ferir mesmo, aumentava, criava pus, né? Uma coisa assim bem estranha.
E quais eram as condições emocionais desse paciente? Ele tinha uma baixa autoestima, ele tinha uma depressão e emotividade, ele chorava muito quando ele me procurou, ele sentia muita culpa e vergonha, inclusive ele chegou assim, ele tremia, assim, nas primeiras sessões ele tremia, tinha dificuldade para falar, por conta também dos tiques, porque era muito desconfortável, ele tinha tiques no pescoço, no ombro, então ele ficava se movendo o tempo todo, às vezes nas pernas também. Ele tinha um sentimento de desesperança, de não pertencimento, autodesvalorização, tinha muita revolta, muita raiva reprimida, uma pessoa rude, assim, até os movimentos eram bem bruscos, assim, medo, muita reatividade, tanto no relacionamento, todo o relacionamento interpessoal, tanto com a família quanto no trabalho, e muita ansiedade, ele era extremamente ansioso, estava, né, extremamente ansioso. Então, a história de vida dele, aqui eu fiz um resumo, né? É uma mãe violenta, batia por qualquer coisa. Quando não batia, denunciava as artes para o pai, quando o pai chegava à tarde em casa, e o pai batia também, batia com qualquer coisa, com cinto, com vara, com madeira, atirava objetos, era tudo que se possa imaginar de violência. Ele fala que a última surra que ele levou do pai, ele ficou uma semana sem conseguir ir à escola. E por conta disso, ele ficou um ano convivendo embaixo do mesmo teto, mas ele não falava com os pais. Ele ficou um ano sem falar com os pais. Ele disse que sempre teve muito medo dos pais, não só ele, todos eles tinham medo dos pais, né, todos os irmãos. Uma vez ele fraturou uma das pernas, sofreu um acidente, e quando ele estava se recuperando, a mãe bateu em cima do ferimento. E isso causou uma complicação muito séria para ele. Então, os vizinhos sabiam disso, os vizinhos denunciavam no conselho tutelar, e a mãe, quando sabia que os vizinhos, porque ela sabia que isso acontecia, ela ficava o tempo todo ameaçando os filhos que se eles confirmassem, né, essa denúncia, que ela ia mandar todos eles para o orfanato, e falava que lá no orfanato eles iam sofrer muito, então eles viviam também sob ameaça da própria mãe, né, pela própria mãe. E ele falava e ainda fala que ele passou muita vergonha na escola por causa de roupas velhas, roupas usadas. A primeira mochilinha ele mesmo que confeccionou, era de plástico, de saco de arroz, e os coleguinhas tiravam sarro. Então ele tinha a situação também de bullying, né, constrangimento que ele vivia na escola. E por conta disso, ele era vítima de muitas brincadeiras desagradáveis. Então, aí os eventos negativos do passado, né, que eu classifiquei aqui como alvos, né, a surra do pai no dia em que ele quebrou um objeto de decoração, era um touro, um boi, né, que tinha na estante, e ele tinha só 10 anos, ele limpava a casa, e esse dia ele foi limpar, e ele deixou esse objeto escorregar e caiu e quebrou. E quando ele tinha 10 anos, e quando o pai chegou, a mãe contou para o pai, e o pai bateu muito, muito, muito nele. Então, esse foi o primeiro alvo que a gente reprocessou. Aí, o outro seria o dia que a mãe bateu em cima da fratura, né, quando ele tinha 11 anos. E um dia que ele presenciou a mãe batendo duramente na irmã, ele já tinha 17 anos, e ele não pôde fazer nada, porque a mãe ameaçava de bater nele também. Um dia que o pai bateu num dos irmãos, ele riu, aí o pai pegou ele e bateu muito mais nele ainda para ele não rir, ele já tinha uns 13, 14 anos. E ele tinha uma experiência que ele não conseguia contar, demorou muito para ele falar, que gerava essa culpa nele, que é um dia que ele cometeu um furto no trabalho. Ele achou um dinheiro numa carteira e ele pegou esse dinheiro, ele tinha só 12 anos de idade. Mas foi muito constrangimento e ele carregou isso para a vida toda até chegar no processo da terapia, né? E ele só falou isso quando comecei a trabalhar. Ah, esqueci de falar. Quando eu comecei a atendê-lo, eu não trabalhava ainda com a terapia MDR. Então, ele só contou esse caso depois que a gente começou a reprocessar. Ele não falava sobre isso. E aí também teve um dia que ele foi encerar a casa, ele tinha 10 anos também, e pegou fogo na extensão. E ele ficou muito apavorado e com medo de contar para a mãe que estava na vizinha. Então, ele ficou com dois sentimentos: sentimento de apavoramento e de medo do que a mãe pudesse fazer com ele na frente da vizinha. E aí teve um histórico também que ele tinha um vínculo muito forte com o avô, e o avô faleceu. Mas ele já tinha 21 anos, e depois
Por conta dessa morte do avô, veio algumas questões, porque era a única pessoa que ele tinha um vínculo saudável, que era a pessoa que cuidava dele, que olhava para ele com amor. Então, eu trabalhei com ele os disparadores, né? Era quando ele se sentia contrariado e afrontado, que vinha essa agressividade, né? Muito intensa. No trabalho, quando os colaboradores deixavam de fazer o que precisava ser feito, ou quando teimavam em fazer diferente do que ele estava ordenando. Então, ele tinha uma agressividade verbal, ele não sabia conversar com os funcionários. Isso a gente foi trabalhando e aos poucos foi melhorando, antes mesmo dos reprocessamentos, né? E quando ele percebia que alguém tentava trapacear ou tirar algum proveito, ele ficava extremamente agressivo. Tá. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as intervenções anteriores ao MDR, né? Eu trabalhei com ele o autoconhecimento. Nós trabalhamos, eu acho, uns 8 meses antes de quando começar o MDR. Então, nós trabalhamos o autoconhecimento, a autoestima, a psicoeducação, desenvolvimento de habilidades sociais, comunicação assertiva, pacífica, capacidade de ouvir e respeito às diferenças. E ele aderiu muito bem ao tratamento, apesar, assim, de vez em quando ele bebia, ele ficava constrangido quando acontecia algum episódio, então ele faltava umas 2 ou 3 sessões. Trabalhamos também técnicas de regulação afetiva e as crenças centrais, né, de desamor, desvalor, desamparo, porque eu trabalhava com a abordagem, com a TCC. Ele pontuou 6 no ACE, né, e 37 no DES. Então, eu tive que dar uma segurada, por conta que eu estava fazendo, esperar completar os 3, né, os 3 módulos, fechar a formação, né, para trabalhar com ele. Aí eu fui fazendo a fase 1, fui recursando, né. Ele passou a usar, depois que ele começou a fazer o tratamento, eu recomendei que ele procurasse um psiquiatra, e ele usava o Effexor XR75 e o Ketrus 25. Ele ficou usando por um bom tempo, teve acompanhamento psiquiátrico. E ele sentia muita vergonha de falar que ele fazia terapia. Então, isso para ele falava que ia no médico, ele ficava criando algumas desculpas para ele não admitir que ele vinha no psicólogo. Isso por um tempo a gente trabalhou isso, depois ele superou isso também. Então, na fase 3, né, na avaliação do alvo, nós reprocessamos o dia que o pai bateu, porque quebrou, que ele tinha quebrado aquele objeto decorativo. A imagem que ele tinha era o pai batendo intensamente nele com o lado da fivela do cinto, então o pai batia nele com uma fivela. A crença era não posso falhar, a crença negativa, a crença positiva não sou culpado, e emoções era medo e apreensão, e o SUD 5, e eu achei assim que era muito pouco, mas eu acho que ainda estava no começo, ele estava, né, com um pouco de constrangimento ainda. As sensações que ele tinha era uma respiração acelerada e muita dor no peito. E todos os reprocessamentos com ele, deixa eu admitir uma colega que está pedindo para entrar, Solange. Todos os reprocessamentos, ele tinha assim, espasmo no corpo todo, como se fosse uma energia. Então, ele falava assim, é aqui na cabeça, aqui no pescoço, no braço, na mão, nos pés. Ele ficava se contorcendo o tempo todo, até ficar bem. Então, ele tinha essa era a reação dele durante os reprocessamentos. Todos os reprocessamentos, essas experiências dolorosas relacionadas à família, né? Tudo somatizado mesmo, era o corpo gritando, né? O corpo se expressando. Aí o outro alvo foi, deixa eu ver aqui, o dia que ele foi encerar a casa e pegou fogo na extensão, ele também tinha 10 anos, né? Então a imagem era o momento em que ele foi até a vizinha chamar a mãe, porque ele não sabia o que a mãe ia falar para ele estava, né, assustado. A crença negativa é sou medroso, a crença positiva é sou digno. Eu trabalhei o protocolo clássico com ele, né? Porque eu estava começando. As emoções eram de agitação, perturbação e confusão, e aqui o SUD já era 10. Ele já falou do SUD 10, e a sensação ele tinha na nuca, uma sensação desconfortável na nuca, e aconteceram as mesmas reações físicas que era por todo o corpo. Era até interessante, sabe? Tinha hora que era no pé, de repente era aqui na nuca, não era assim, não ia descendo, não. Mudava de lugar no estômago, no peito, por todo o corpo, na cabeça, na orelha, no ouvido, era às vezes dentro do ouvido, ele ficava o tempo todo com essas queixas, até aliviar. Mas assim, eram 5, 6 séries, ele já diminuiu os SUDs.
Aí o alvo 3, o dia que ele pegou esse dinheiro da carteira. Isso a gente trabalhou, quando ele tinha 12 anos, então a imagem era os colegas de trabalho apontando para ele, dizendo que ele era ladrão. Então essa era a imagem mais dolorosa que ele tinha. Ele chorou muito, muito o dia que ele contou isso para mim. Ele nunca tinha contado para ninguém, ninguém sabia. Até essa semana eu atendi, ele falou sobre isso, que ele nunca tinha falado isso para ninguém. Então, para falar disso foi muito doloroso, foi muito difícil, né? Tive que fazer todo um acolhimento. E a crença era sou uma decepção, a crença negativa, a crença positiva sou respeitável, sou valioso. E as emoções que vieram, ansiedade, constrangimento, culpa, angústia, vergonha e medo. Vergonha sempre aparecendo. E o SUDES 10 também, e a sensação era de aflição no peito. Então, ele tinha muita aflição no peito. E a questão do alcoolismo, então, assim, mesmo antes de começar a terapia MDR, ele tinha várias tentativas de parar, ele parava um pouco, depois ele tinha recaídas. E aí ele voltava muito constrangido, sofria muito, sempre chorava por conta disso, se sentia culpado. Mas depois que a gente trabalhou esses 3 alvos, ele já mudou bastante. Então, já mudou completamente, já parou, diminuiu, né, a questão da bebida. E aí, um dia, depois, né, de várias sessões, ele chegou, eu só registrei aqui as mais importantes, eu não registrei tudo, entende? O que eu achei mais relevante para apresentar. E um dia ele chegou muito emotivo, chorando na sessão, e aí eu já tinha feito o seu curso, Adneide, né, o do protocolo lá das práticas, e eu trabalhei com ele o protocolo do percentual das partes, para ver o que estava acontecendo. Então, ele tinha 90% emotivo naquele dia e 100% racional. E aí eu perguntei o que ele olhava, quando ele olhava para a parte emotiva, ele falava que via um homem destruído. E aí, e a parte racional, quando ele viu ela em ação, né, foi o dia que ele quase pulou de uma ponte e acabou desistindo, porque o irmão chegou e ele usou a racionalidade ali naquele momento e não fez isso, né? Aí eu montei o IFES, né, da parte emotiva, e aí a imagem era ele olhando lá para baixo, pensando em pular. A crença negativa, faço tudo errado, a emoção era de perda, ele tinha uma emoção, uma sensação de perda. O SUDES também é 10, e a crença positiva, eu posso aprender com isso. E a gente trabalhou, ele se emocionou bastante, foram várias séries, as mesmas coisas, aqui, ali e tal, e ele acabou zerando, né? A gente conseguiu zerar. Aí tá, tivemos outras sessões, várias sessões importantes também, mas aí ele teve a última recaída. Eu registrei a última recaída dele aqui. Nessa última recaída, ele veio falando que ele está. Aí também a gente trabalhou o protocolo das partes. Ele tinha 30% já destrutivo e 70% construtivo. Eu não fiz esse protocolo lá no começo porque eu não tinha feito o curso ainda, né? Mas eu acredito que naquela época lá dava quase 100%, 90 e pouco por cento, porque ele falava isso o tempo todo. E assim, teve uma vez que no meio do tratamento, teve um dia até que foi muito interessante. À noite, eu pensei nele, eu lembrei dele, assim, do nada. Eu peguei e mandei uma mensagem, porque eu sempre faço assim com os pacientes de risco, né? Às vezes eu procuro saber como estão, tá? E até porque ele estava num processo de separação, morando sozinho, eu meio que cuidava, né? E aí eu peguei e mandei uma mensagem, como que você está? E ele falou assim, eu não estou nada bem, estou me preparando para me matar. Aí ele falou assim, por que que você me ligou? Aí eu falei, ó, eu te liguei porque eu senti uma preocupação. Aí eu tive que entrar em contato com a família, foi todo um processo, né, para a família ir lá, e chegaram lá, ele estava com uma corda, ele estava pensando na tentativa mesmo. Então foi assim, foi um salvamento mesmo. Ele falou que naquele dia ele iria se matar. E ele, assim, tinha umas crises, assim, que surgiam de vez em quando, que era uma crise existencial muito grande mesmo. Ele chegava a falar de ser mendigo. Ele tinha vontade de largar tudo e sair como um mendigo, andando pela BR, sem rumo e sem direção, tinha muita confusão se ele estava fazendo que ele gostava mesmo, e assim, ele é muito profissional, muito responsável, então assim, ele tem muitos clientes mesmo naquilo que ele faz, ele tinha um sócio, hoje ele está sozinho, o sócio saiu, e ele, teve uma outra situação. Durante esse período, ali no período da Covid, ele perdeu um irmão de Covid.
o irmão mais velho. E assim, e ele tinha um apego muito grande com a família. E como a gente já tinha trabalhado muitas questões e eu trabalhei esse luto logo em seguida, ele não sofreu tanto, foi bem tranquilo, assim, foi bem tranquilo. Mas foi o primeiro irmão, assim, né? O primeiro irmão que faleceu. Ele tem os pais vivos, a mãe procura muito ele, hoje ele é o que mais cuida da mãe, ele é o que mais dá atenção, leva no médico, compra remédio, ele tem um compromisso com a mãe, mas ele faz assim, como por obrigação mesmo, assim, que ele acha que ele tem que trabalhar, fazer isso com a mãe dele, colocando limites, né? Às vezes ela exagera um pouco. Então tá, daí nesse dia ele tinha, né, 30% só destrutivo, 70% construtivo, e pedi para ele, quando ele olhava para essa parte construtiva, o que que ele via, ele disse que era alguém querendo vencer. Aí a gente trabalhou a questão da parte destrutiva e veio uma imagem da infância quando ele percebia que a mãe tratava ele de forma diferente dos demais irmãos. Ela era mais cruel com ele, ela rejeitava ele. E aí ele viu essa criança, ele se emocionou muito, ele viu a criança sentadinha, sozinha, chorando. Aí eu trabalhei o protocolo do filme com ele, ele foi lá, acolheu a criança. As sessões com ele sempre eram sessões assim muito intensas, com muita emoção. Aí ele acolheu a criança, conversou com a criança e aí o SUDES baixou. Né? Assim, a gente fez o reprocessamento, fez o entrelaçamento, com o entrelaçamento zerou mesmo. E ele sempre falava, e ainda fala de vez em quando, ele, assim que ele sai como se ele estivesse anestesiado da terapia. Ele fala assim: o que que você faz? Às vezes ele chega a mandar uma mensagem para mim: gente, o que que aconteceu hoje na sessão? Porque eu estou dormente, eu estou anestesiada, eu não sinto nada. Eu cheguei angustiado, cheguei triste, cheguei com uma dor. Às vezes hoje nem tanto, né? Hoje ele não traz quase nada. Hoje ele faz terapia assim a cada 15 dias, mas ele não tem mais queixas assim somáticas. Mas ele dizia assim que ele saía anestesiado. Ai, que alívio, eu estou anestesiado. E ele passou a praticar esporte também. Ele faz atividade física, ele é bem intenso mesmo, ele é bem regular, assim. Então, eu utilizei também durante esse tempo todo, o Brain Spot, né? Ele, com o Brain Spotting, ele enxergava cores, formas, imagens e pessoas. Era interessante, é uma outra forma dele reagir. Então, ele enxergava cores azul, vermelha, às vezes ele enxergava uma luz e uma escuridão, e ele ficava ali lutando com a luz e a escuridão até prevalecer a luz. Imagens de pessoas, mulheres, homens, várias imagens. Aí, na sessão que trabalhamos a percepção que a mãe tratava ele diferente, já falei, né, que trouxe a criança. E fizemos, assim, vários entrelaçamentos cognitivos. O filme, Devolvendo Herança, Guarda-Chuva, Museu, até inclusive é sobre a questão da morte do avô. A gente fez a Devolvendo Herança, porque chegamos à conclusão que ele estava assumindo toda a família. Ele assumia irmã, assumia irmão, assumia uma família bem complicada, e todo mundo folgava, né? E ele se sentia na responsabilidade, pagava aluguel para um, pagava aluguel para outro. Tem um irmão que é alcoólatra e ele ajudava esse irmão sempre dando problemas para ele trazia para o trabalho, coisas assim, a família, filhas e todo mundo, cunhada, todo mundo ele tentava ajudar. E aí a gente descobriu que ele estava com o bastão do avô, que o avô era assim, como ele tinha um vínculo muito grande, e ele sofreu muito porque ele viu o avô morrer, assim, né? Ficou muito triste. Então, a gente trabalhou essa questão desse peso que ele carregava e realmente ele falou que foi tirar um fardo assim das costas dele. Ele sentia que ele estava carregado, pesado, e a partir de então ele começou a colocar limites. Então, hoje ele já consegue colocar mais limites nas pessoas. Ele é a pessoa, né, dos filhos, o mais bem-sucedido, mas ele tem conseguido colocar limites. Aí trabalhei bastante recursos, eu selecionei aqui alguns recursos que eu trabalhei com ele, trabalhei sala de troféus. Gente, o dia que eu trabalhei a sala de troféus com ele foi incrível. Esse dia ele chorava de emoção. Esse dia ele tomou consciência de tanta coisa boa que ele já tinha construído, porque até então ele achava que ele era fracassado, que ele não era importante. Então, assim, o protocolo da sala de troféus foi maravilhoso com ele. O protocolo do perdão também, nós trabalhamos, foi muito bacana, trabalhamos o auto-perdão, porque ele ainda tinha um resquício lá daquela situação e de outras situações de relacionamento.
Trabalhamos também o protocolo das 5 perguntas, foi bem bacana, ele gostou bastante. Trabalhamos o protocolo, várias vezes eu fiz o protocolo da memória implícita, porque às vezes ele chegava tão ativado na sessão que não dava para reprocessar, e eu trabalhava o protocolo da memória implícita com ele. Protocolo do desenho também, fiz acho que umas 2 ou 3 vezes, cada vez com um objetivo, e foi muito legal. E pilares da vida. Então, esses foram os protocolos, os recursos, né, que eu trabalhei com ele. Quando a gente começou a terapia MDR, ele já tinha um lugar seguro, porque a gente já tinha trabalhado isso lá na terapia, na TCC, né? E ele achou muito legal. E assim, ele coloca muita coisa em prática, sabe? Assim, ele procura colocar em prática. Hoje ele mora sozinho, mas ele mora numa casa maior, na casa que a família morava antes, e tem uma filha, uma das filhas que está ficando mais tempo com ele. Se reaproximou, assim, das filhas. E a relação dele no trabalho mudou completamente. Ele diz que os colegas, né, os funcionários dele falam para ele que ele mudou completamente. Comentam assim para os clientes, falam, ó, ele era insuportável. Hoje ele é uma pessoa que sabe conversar, que sabe. Às vezes ele fica um pouco estressado, mas ele se retrata, ele vai lá, ele pede desculpa, coisa que ele não sabia fazer. Ele não sabia pedir desculpas, ele não sabia ser flexível, era tudo tinha que ser do jeito dele, tocava terror em todo mundo, e ele sofria por isso, porque ele sabia que ele causava sofrimento, e uma das coisas que eu trabalhei bastante com ele é que ele precisava trazer a equipe para ele, porque eu percebia que ele tinha uma equipe contra ele. Então, quando ele chegava, todo mundo trabalhava. Quando ele saía, as pessoas folgavam, porque eles não estavam, né, numa relação de parceria. E eu fui trabalhando isso com ele e fui trabalhando assim como ele lidar com cada um dos colaboradores. Ele trazia as características do colaborador e eu orientava ele como ele deveria lidar com aquele colaborador. Aí ele trabalhava só aquele colaborador, depois o outro, e assim por diante. Foi bem bacana. Deixa eu ver mais, o que mais E tem. tu usou MDR nesse momento, Regina? Não, De trabalhar. foi Ah, antes. tá. Foi Certo. antes do MDR, né? Mas eu É. acho que cheguei a trabalhar algumas questões com o MDR, com ele depois também sobre o relacionamento, né? Com as Uhum. filhas, nossa, mudou completamente, assim, mudou muito, muito, muito mesmo. Então, eu procurei também pesquisar um pouco, né, sobre o papel da vergonha, porque eu percebi, assim, que a maior dificuldade dele era a vergonha. Ele tinha vergonha de tudo. Ele tinha vergonha até de ser pai. Tem um constrangimento, assim. Ele vivia bem isolado. Em casa, ele era isolado da família, quando ele estava com a família. No trabalho também, ele ficava isolado. Ele tinha um sócio que tentava se aproximar dele e ele tinha um comportamento de isolamento. Então, a vergonha estava, assim, muito explícita, sabe? E aí, eu li o livro, esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, é um livro muito bom, Trabalho Traumas, Paulo Coach. Foi até, acho que a Aline das Mimadas que indicou. E eu achei umas frases nele assim, que eu achei muito interessante, eu trouxe para compartilhar com vocês. Diz assim: sei em primeira mão que o trauma é hábil para nos voltar contra nós, e a vergonha é uma de suas armas mais eficazes. Todos os tipos de trauma tendem a ser acompanhados pela vergonha, e muita coisa é internalizada e legitimizada por causa disso. E as pessoas não falam de como é terrível sua experiência do mundo por causa da vergonha. Então, as pessoas, assim como ele, guardava esses segredos, né, de coisas lá do passado, de coisas da infância, que ele não tinha, né, condições nenhuma de responder por isso, até porque não teve uma educação com orientação, né, a educação foi com a pedrada mesmo, né? A soco e pedradas. Então, ele não tinha essa percepção, né? Ele não tinha essa condição. E aí, continuando, né? Ele diz agora sobre o trauma, né? Diz assim: a ideia, mesmo o Paul Conte, né? A ideia comum de que o trauma é algo discreto ou limitado à época em que ocorreu e que fica contido no passado a ideia, desculpa, a ideia comum de que o trauma é algo discreto ou limitado à época em que ocorreu e que fica contido no passado. Mas quando se trata de crianças, não é bem assim.
ele afeta tudo na vida dali em diante. As pessoas são alteradas em termos biológicos, de expressão genética, de hormônios, de substâncias químicas, de neurotransmissão, e isto é para sempre. Ou seja, até fazer terapia MDR, né? Minha esperança, ele diz, minha esperança é que a noção popular do trauma alcance a pesquisa científica. Então, o trauma é algo muito sério, né? E graças a Deus, eu falo assim, graças a Deus que nós estamos olhando para os traumas, né? Porque passa muito batido. As pessoas, os profissionais olham muito para os sintomas, olham muito para os diagnósticos, e pouco se olha para acolher e ajudar as pessoas a cuidar dos traumas, principalmente traumas da infância. E é isso que a gente faz, né? Constantemente, é isso que a gente faz diariamente. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, algo que vocês queiram saber de algum manejo ou coisa assim, estou à disposição. Boa noite para quem chegou depois. Regina, eu fiquei curiosa de saber se você fez com ele o percentual das partes para trabalhar a parte suicida. Eu não fiz porque quando chegou na parte suicida, a gente já tinha reprocessado com o protocolo clássico, entende? Ah, Aí eu tá. fiz aqui, quando ele trouxe, que ele não falou suicida, né? Mas ele falou, peraí lá, deixa eu achar aqui. A parte... Foi o dia que ele voltou, né, de uma recaída. Deixa eu ver aqui. Ramires pergunta quanto tempo de tratamento. Tá, só um pouquinho E para a, te e a, responder. e a Andressa pergunta 30% sobre o tubérculo. destrutivo. Tá, já respondo. Respondendo você, ele trouxe 30% destrutivo, que é o mesmo assassino, né? Que já estava em 30%, que eu falei. Tá. 70% construtivo. Uhum. Sim, mas você não Qual foi usou o... o termo, você não usou o termo assassino mesmo, não. Porque você já tinha Não, reprocessado, eu entendi. Respondi minha eu pergunta. já tinha reprocessado. Aí ele apareceu mais maleável. Já estava só Ah, destrutivo, não estava assassino. Estou a 30% também. legal, legal mesmo. É qual que é a outra pergunta? Quanto tempo de tratamento, Ramires pergunta. Está contigo ainda, Olha, né? eu... Oi? Está contigo ainda. Ele está, mas assim por opção. Ele já tem condições para tocar a vida, mas ele quer continuar porque se separou, mora sozinho, então ele vem ainda, né? A cada 15 dias, tem vezes que ele vem 2 sessões seguidas, semanas seguidas, mas ele hoje está apto para seguir em frente Caminhando. tranquilamente. Nós começamos em 2019, 2020 eu fiz o final de 2019, né? 2020 eu fiz o MDR, e acho que tem uns 3 anos, mas assim, já tem uns 2 anos que ele, 1 ano e meio por aí que ele está bem. Já tem 1 ano e meio que ele está bem. Algum momento ele chegou a dissociar em alguma sessão? Porque tem tudo para Ah, ele dissociar, era bem né? dissociativo, bem dissociativo, bem Uhum, dissociativo. Eu tinha que chamá-la, e eu já tinha feito o manejo, né? Eu fiz o curso da Rita, e também uhum, tive uma aula com a Sli, que falou sobre isso, né? Então, e como eu já conhecia ele também, eu uhum. fiquei bem tranquila para trabalhar com ele essas questões. Mas ele dissociava mesmo. Tá. Solange pergunta como é o protocolo dos troféus, da sala de troféus. Ah, esse protocolo da sala de troféus é um protocolo da Aline, ela que deu o curso, ela tem um curso do protocolo da sala de troféus. Tá. Então, quem, assim, acho melhor procurá-la, né? Porque Claro, ela claro, é um curso dela. Mas com é bem certeza. baratinho, é um curso bem bacana, é um curso bem legal, é um protocolo bem interessante mesmo. Tá. E a Andressa pergunta pelo Turré, como é que ficou? Ah, tá, hoje ele não tem mais nada. Hum, Ele não tem. Assim, depois que a gente começou a reprocessar, eu acho que na terceira ou quarto, no quarto reprocessamento, ele já passou a não ter mais essas reações. Mas Mesmo quando. Pode falar. você chegou a fazer alguma sessão específica Não, disso? foi só no trabalhando só a causa. Diretamente, Só tá. a causa. Esse é um procedimento que eu adoto, né? Eu só vou para o problema mesmo, para o sintoma, quando não funciona todos os outros, né? Os outros alvos que eu selecionei.
Então, assim, só trabalhando o sintoma, a causa, né, essas experiências, porque parece que tinha a ver com medo de apanhar, né? Apesar Uhum. de a literatura, assim, não ter, a gente não tem ainda, né, uma informação concreta, né? Ainda é um mistério, né, a causa da síndrome de Tourette, mas ele tinha o corpo dele reagindo o tempo todo. Ele tinha raiva do corpo dele. E o corpo estava adoecido e pedindo socorro o tempo todo. Então, hoje ele não tem. Ele falou que mesmo nos momentos assim de estresse, que antes ele tinha um tique ou outro, hoje ele não tem mais nada. Que não tem. Gente, vamos formular as perguntas para ela, que a gente interage melhor, certo? Eu queria saber se tem alguém aqui que não é MDRista. Levanta o dedinho, por favor. Todo mundo é MDRista? Alcione não. Só Alcione? Tá. Uma rápida explicação para você, Alcione. O que é MDR? É uma sigla em inglês, o S significa olhos, o M movimento, o D de sensibilização e o R reprocessamento. Então, em português ficou reprocessar, ou seja, olhar de novo, e dessensibilizar, ou seja, parar de sofrer por conta disso, reprocessar e dessensibilizar as experiências emocionais traumáticas e dolorosas dos nossos pacientes e através da estimulação bilateral do cérebro. Numa sessão de MDR acontece o mesmo processo que acontece no sono REM, quando a gente dorme, mexe o olhinho e sonha. Acessa lá o inconsciente que Freud passou tanto tempo estudando, certo? Só que o paciente hoje ele faz, no MDR o paciente faz isso acordado, consciente e em pleno controle do processo. Então, assim, o que é que fazia esse Certo. menino que morava, eu vou chamá-lo de João, tá, Regina? O que é Pode que chamar. fazia o menino dentro desse João adulto? Entendeu? Quando a Regina fala Uhum. assim, ele só era corpo, claro. Lá atrás tem um corpo que foi Uhum. violentado, machucado, agredido, né? Enfim, que ali não tinha pai e mãe, né? Ali tinha Uhum. agressores, né? Enfim, com suas histórias, com seus traumas, que faziam eles repetirem tudo isso no papel de pai, entendeu? Então, alvos são as Sim. cenas, essas cenas todas que aconteceram lá atrás. Então, a gente pega os alvos, faz os movimentos, certo? Então, o paciente acessa aquela lembrança, que faz com que ele seja quem ele é hoje, deixa aquilo no passado, se livra daquilo e vem ser um adulto saudável, equilibrado e etc. Né? Enfim, é fantástico, assim, Legal. fantástico. Eu falei que ele tinha vergonha, né, de falar que ele fazia terapia. Hoje ele tem orgulho, ele fala para todo mundo. O trabalho Ah, dele, ele fala para os clientes, fala para todo mundo fazer terapia. E ele até brinca que quando ele vem, ele fala assim: hoje eu tenho um compromisso com a minha psicóloga. Fala bem alto. não. E aí, quando você falou na vergonha, eu me lembrei da sacolinha de saco de arroz. Sim, Imagine o que é para uma criança ir para a escola com a sacolinha, né, a mochila feita com saco de arroz que ele mesmo tinha feito. Todo mundo com 9 anos fazendo, de idade. fazendo bullying, né? Imagine quanto bullying ele não sofreu. Então é natural que essa vergonha venha, fique ali, né? Reprocessa e isso vai lá para trás. Mas quem colocou pergunta no chat, por favor, pode fazer direto para a Regina? É, pode fazer, fiquem Acho à que a Andressa vontade. estava com dúvida ainda. Oi, Regina. Oi, Eu queria saber se teve outros casos, Tourette, ou só esse. só esse, só esse que eu atendi até o momento, assim, só esse. Obrigada. E outra coisa fantástica também, Alcione, é porque assim, a região da fala fica no neocórtex, certo? Estamos hoje todos aqui Uhum. usando o nosso neocórtex. Mas o paciente, quando ele vem, ele só tem subcortical, que é onde estão alojadas as redes de memória. Então, a gente precisa sair dessa região da fala, área de Broca, para acessar essas redes de memórias onde estão alojados os traumas. Né? Reprocessa, Certo. como diz o livro da doutora Francine Shapiro, deixando o passado no passado, aquilo fica no passado e vida que segue livre dos traumas. E aí eu fiquei muito Certo. assim, como diz o povo aqui no Nordeste, amostrada, quando você ficou falando dos entrelaçamentos cognitivos do meu curso de práticas clínicas. Fico Uhum. muito feliz, gente, quando vocês usam esses entrelaçamentos, porque eu digo, Ah, Senhor, eu uso tudo, tudo que que eu coisa aprendo eu uso igual. maravilhosa que isso está na mão de Regina como instrumento de cura para esse paciente. Muito, muito obrigada. Outra coisa que eu esqueci de falar sobre a bebida, né? Então, ele foi parando de beber depois dessa última recaída e ele foi, assim, ele tem ido em eventos com que todos os amigos bebem e ele não bebe. E ele comentou que esses dias ele foi num supermercado e eles estavam oferecendo drinks lá, assim, para provar, né?
degustação. E ele falou que ele se sentiu todo orgulhoso, ele ainda brincou, que ele ergueu o peito assim e falou assim, eu não bebo bebida alcoólica. Aham, tá. Então, assim, Vocês sentem como é um adulto dono da situação, não é? agora ele está empoderado. Totalmente o Tanto que ele faz, controle, mesmo se eu ele mudou o corpo, porque hoje ele faz academia, ele hoje é um homem forte, ele era um homem, sabe, miudinho, fraquinho, hoje ele é totalmente diferente, Uhum. fisicamente. Muito, muito legal. Mais alguma pergunta, gente? Mais algum comentário para a Regina? Ô, Regina, boa noite. Como é Boa que noite. você trabalhou as dissociações? Que ainda é novidade, assim, de uma forma breve. Como é que você trabalhou as dissociações? Pergunta de quem está fazendo a formação, viu, Regina? Quer Ainda. responder? Quer responder, Adneide? Não, responda você, pode responder. Ele é um bom Ah, menino, então, ele não vai repetir, não, o que você vai fazer. Tenho certeza disso. Até porque ele está proibido de fazer com um paciente que o DS for mais de 35, né, Amires? Então, como eu disse que ele já tinha um vínculo bom, eu já conhecia o paciente, então eu me senti mais segura para trabalhar com a dissociação. Então, eu convidava ele para voltar, quando ele começava a falar que estava flutuando, ele falava muito que estava flutuando, estou flutuando, não estou sentindo meus pés, estou sentindo como se eu estivesse leve, coisa assim. Daí eu falava, volta, abre os olhos, aí eu fazia alguma pergunta racional para ele, ia conduzindo. Vocês vão aprender na formação sobre isso. E Uhum, funciona mesmo, é incrível. uhum. Mas sobre Muito. os seus protocolos, Adneide, eu uso todos eles. A apostila fica aqui do meu ladinho, ó, fica aqui em cima. E eu sou assim, gente, tudo que eu aprendo eu coloco em prática. Se eu aprendo uma receita de bolo, eu chego em casa eu pratico aquela receita para eu não esquecer. E pratico comigo também algumas coisas assim, eu me submeto para ver se funciona, para depois passar para os meus pacientes. Então, eu não guardo conhecimento nos livros, nas gavetas, eu coloco em prática mesmo. E os cursos da Adneide, assim, são incríveis, assim, desenrola mesmo, a coisa funciona. Indico, assim, sabe, de coração e, assim, com toda a segurança. Tá bom. Quem quiser saber mais detalhes dos meus cursos, tá? É só me procurar lá que vocês têm meu contato aí, enfim, para a gente conversar sobre isso, certo? Mas eu queria muito convidar a Alcione. Você é psicóloga, Alcione? Sou, peraí, Convidar você e sou mais sim. alguém que está aqui, que é psicólogo ou médico, porque nós teremos uma próxima turma iniciando no dia 22 e 23 de setembro, para fazer a formação, tá? Com Então, certeza. se você tiver interesse, fale comigo, tá? E aí a gente te passa todos os detalhes, porque, gente, tem 15 anos que eu faço isso o dia inteiro e é fantástico. Eu ainda me surpreendo quando eu vejo o que eu vejo acontecer na minha frente. É fantástico. Eu sou psicóloga há 24 anos, psicodramatista há Legal. 16, né? E a minha irmã foi indicada pelo médico dela fazer nessa linha terapêutica. Ela faz 2 anos e eu fiquei encantada com ela me falando sobre essa técnica. E eu É vi o uma quanto ela abordagem, a mudou. Alcione é uma abordagem. A abordagem, o quanto ela mudou, o quanto foi bom para ela. E foi assim, eu fiquei impressionada. E aí eu falei com a psicóloga dela que me passou o seu contato e falou que a vida dela mudou também quando fez o curso com você. Pronto, coloquei meu Então eu contato tô. aí. Quem não e- caminha comigo ainda, tá? Convidado a caminhar nas esquinas do MDR. E realmente, assim, é fantástico, é fantástico, é fantástico. Tem casos que a gente passaria aqui a noite contando e falando, né, meninas? Esse é um dos casos, né, que eu escolhi, mas tem outros casos, assim, todos os dias a gente constata. E uma questão, Alcione, que é legal, é que a gente tá sempre com a agenda cheia e consegue liberando pacientes também, porque Isso. eles não precisam ficar muito tempo. Esse paciente ficou porque ele tem sozinho, é uma opção dele, Uhum, né? uhum. Uhum. Mas ele mora sozinho e às vezes que ele tem uma questão ou outra que ele traz, mas não, assim, já falei para ele que por mim ele está em alta, tá tranquilo. Mas a gente vê assim, tem resultado. Gente, o primeiro trabalho que eu fiz 3 sessões com a pessoa, ele estava em risco de suicídio, ele foi encaminhado por um médico, ele me ligou desesperado, eu fiz 2 sessões presenciais. Ah, teve alguém que perguntou se a sessão era presencial ou Foi. online, eu não respondi, é presencial nesse caso.
Mas Tá. esse paciente eu fiz 2 sessões para fazer todo o procedimento de preparação com ele, e na terceira sessão eu reprocessei. Eu reprocessei um alvo, ele não precisou de mais nada, ele voltou a trabalhar. Hoje ele tem vida normal, normal, mas a gente acertou no alvo, né? Acertou o alvo bem certinho mesmo. Foi um caso atípico, assim, eu fiquei muito surpresa porque foi bem no começo, eu estava assim, começando a trabalhar com a terapia MDR. E de vez Ou em quando ele seja, manda áudio falando que está tudo bem, que ele é outra pessoa, indicando outros pacientes. Ramires, funciona apesar de nós. Apesar Regina, de nós, apesar da nossa insegurança, apesar de tudo isso, porque o trabalho é feito pelo Tudo. cérebro do paciente. Me permita só compartilhar, Regina, um pouquinho compartilhando a minha prática da semana passada, do mês passado. Alcione foi um bombeiro que ele ficou soterrado nas chuvas de Obrigada. Petrópolis e desenvolveu uma doença no pulmão, com as sessões de MDR, curado da doença do pulmão. É fantástico, fantástico. Porque, só uma ó, pergunta, aqui é Regina. o quartel-general, certo? Cura aqui o quartel-general, cura o resto. Oi, Andressa. Desculpa. Regina, sobre o negócio do suicídio, do alvo que vocês acertaram, que você acertou. O que geralmente onde você geralmente procuraria em caso suicida, mas mais questões de adolescente? Você tem um caminho, alguma coisa assim para facilitar a vida? Cada caso é um caso, né? A gente tem que explorar bastante as experiências bem as principais, as precoces, né? As experiências mais precoces, porque o suicídio é quando tem a ver, né? Tem vários fatores, né? Mas tem muito a ver com sentimento de autodesvalorização, né? De abandono, de não se sentir importante, né? Então, não sou importante, desesperança, né? De desesperança. Então, cada caso, pelo menos na minha prática, é assim, cada caso é um caso, né? Assim, eu já atendi vários pacientes, assim, mesmo antes de trabalhar com MDR, com risco de suicídio, e é um assassino, né, de plantão, e depois que eu aprendi o protocolo da Adneide, esse protocolo das partes, né, que a gente trabalha a parte assassina, teve um paciente que veio para mim correndo risco mesmo assim, desesperado. Eu só trabalhei esse protocolo, ele nunca mais voltou, e ele voltou a fazer um monte de coisas que ele tinha abandonado na vida dele. Ele era atleta, ele tinha abandonado, daí ele só mandou uma mensagem que ele estava feliz com o resultado, e eu só fiz esse protocolo com ele, Uhum. só. Entende? Então, assim, cada caso é um caso, né? O que Mas leva... você fez outro protocolo, né? O clássico, ou não? Oi? Nesse outro você fez o protocolo clássico, né? Nesse último que eu Aquele que falei você... agora? Não, o outro. Ah, Esse foi foi o das partes. clássico, foi. Outro Esse foi um protocolo. tratamento mesmo, né? O É um outro foi uma processo. intervenção. Na verdade, ele veio para tratamento, mas eu fiz só essa intervenção com ele, né? Trabalhei o lugar seguro e já fiz apliquei o protocolo das partes nele, e ele já, vida que segue, ele seguiu. Não sei como ele está hoje, né? Perdi contato, mas pelo menos naquela época ele voltou, ele era atleta e tinha abandonado, daí naquela semana mesmo, porque eu procurei esse alvo, né? Quando foi que ele se sentiu bem, e aí ele voltou a praticar o esporte. Na Tá, verdade, a gente obrigada. faz o percentual da parte assassina, Andressa, para segurar o assassino, para Uhum. garantir que essa parte aqui não vai nos roubar o paciente, entendeu? E aí vamos trabalhar, então, os traumas que está levando essa parte a dizer a ele, se mate, se joga do 10º andar, se enforque, e por aí vai. Imobiliza, né? A gente imobiliza a Isso, parte assassina. exatamente Uhum. essa, congelar essa parte. Regina, querida, muito, muito obrigada pela sua Que agradeço. disponibilidade em compartilhar com a gente um caso tão interessante, tá? Que você possa ser essa pessoa Obrigada. fantástica que continue sendo um instrumento na cura de trauma de muita gente. Pessoal que veio, muito obrigada também por terem vindo. Pessoal que vai assistir depois a gravação, obrigada também pelo interesse de vocês na gravação, tá? Temos essa turma nova começando 22 e 23 de setembro, é só falar comigo. E eu já queria convidá-los para o próximo mês. Como é, Karen, mesmo o tema do próximo mês? Nossa palestrante do próximo mês, do 9º Compartilhando a Minha Prática, está aqui conosco. Vamos lá, Karen Como que Mess. é? Boa noite, boa noite. Eu vou falar então sobre o MDR e os sonhos Ah, que de uma legal. paciente minha, né? Foi Bacana. fantástico o resultado ali que eu trabalhei, né?
e o que isso mudou essa caminhada dessa pessoa também, né? Que legal, Uhum. que ótimo, muito bom. Como trabalhar com sonhos com MDR? Eu costumo dizer que o sonho, o paciente traz de bandeja para a gente o que é para ser trabalhado. Só você pegar aquela bandeja e se servir com ele, daquilo que ele Exatamente. está trazendo direto do inconsciente. É fantástico. E Kari vai Exatamente. compartilhar com a gente na última quinta de setembro esse caso que foi fantástico trabalhando os sonhos. E eu já queria antecipar para vocês a última, o de dezembro, que não é a última, né? Porque a última é final de ano, se não me engano, é na segunda semana, que eu vou trabalhar com vocês um protocolo grupal com o seguinte tema: Adeus, ano velho, feliz ano novo. Oh, que Todos legal, convidados, tá? legal. Colocaremos a Edneide, eu data quero depois lá nos agradecer grupos. também. Quero Oi, agradecer mais Regina? uma vez. Eu também quero agradecer mais uma vez a todos que participaram, que estão aqui conosco, aqueles que vão assistir. Tem um monte de gente que falou que não tinha tempo hoje, alguns colegas, alguns amigos Uhum. querem assistir a gravação. Agradeço imensamente. Me sinto privilegiada, né, de ter conhecido o EMDR. Eu já me sentia privilegiada em ser psicóloga e agora conhecendo o EMDR, né, e trabalhando com o EMDR, vendo esses resultados assim, fico muito mais satisfeita ainda. E tenho ainda aquele outro caso, né, Adneide, para compartilhar, que eu não sei quantas, você que determina, para a gente trabalhar aquela moça que tinha que tirar útero e que o próprio médico dela está de queixo caído, sem entender o que aconteceu com a abordagem do EMDR. Próximo ano compartilhando a minha prática 2. Aí você traz esse caso aí, Ótimo. tá bom? Uhum. Muito bem. Obrigada, Gente, Neide. você também, querida. Boa noite para todo Muito mundo, bom obrigada, Regina. Boa descanso noite para Boa todos. e noite, até boa o noite. próximo. Espero Obrigada, vocês. pessoal. Até o Alcione, fala próximo. comigo no Obrigada. privado. Tchau, tchau. Com Obrigada, certeza. Regina. Regina, beijo, parabéns. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, tá? Obrigada, Direide. Obrigada, Nada, Regina. queridas. Beijo, beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Adneide, Tchau. onde vai ficar gravado? No meu YouTube, todos estão lá. Desde janeiro está tudo lá. Tá? Ó, mas qual canal que é? Eu coloco lá nos grupos, Tá certo? legal. Obrigado. Coloco lá. Guarda aí que quando ficar pronta a edição a gente coloca. Tá joia. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Boa noite. Beijo, Léa. Beijo, beijo.